Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai envolvam você e a toda a sua família radiovinte. Cumpramos nossa tarefa, por mais alta ou mais humilde, operando invariavelmente em nome de Jesus. O serviço mais importante caberá ao Senhor da vida. Ele cuidará das circunstâncias favoráveis no espaço e no tempo, desenvolvendo-nos a sementeira ou anular-nos-á o serviço através de processos naturais, adiando a realização de nossos desejos, em virtude de razões que desconhecemos. Amparemo-nos na providência divina e trabalhemos sempre a benefício de todos. Junto dele, sejam para nós a glória de amar e o prazer de servir. Trecho da mensagem Operemos em Cristo, extraída do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, com informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o nosso Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Antônimos Cristãos, do livro Mais Perto, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Na linguagem da ação cristã, existe uma tabela de antônimos para atitudes que não nos convém esquecer, a fim de que nos fixemos no dever a cumprir. Da extensa lista, reportamos-nos a alguns dos mais importantes, como sejam: intransigência, tolerância; aspereza, brandura; irritação, serenidade; crítica, benevolência; condenação, bênção; injúria, ouvido; ofensa, desculpa; ataque, perdão; censura, auxílio; incompreensão, entendimento; ignorância, instrução; tédio, trabalho; fracasso, recomeço; precipitação, calma; balbúrdia, silêncio; dificuldade, esforço; desalento, esperança; rixa, apaziguamento; ódio, amor. Disse-nos Jesus que, em sendo batidos numa parte do rosto, devemos oferecer ao adversário a outra parte. Norma idêntica é chamada a reger-nos no campo das atitudes. Sempre que desafiados a observar a face da sombra, dessa ou daquela questão, no trato da vida, saibamos apresentar em opostos de luz também a outra. Espiritismo em Marcha, agenda. As instituições espíritas em nossa cidade que estão com reuniões presenciais, a AME, o GEGAD, o Centro Espírita Lá de Jesus, a Casa Chico Xavier, a União Espírita Vinha de Luz, inclusive essa estará essa semana iniciando as reuniões aos sábados no horário normal, 8 horas da noite. A Casa Allan Kardec, o Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, a Fraternidade Espírita Leão Denis, o Lar Espírita Maria Dolores, o Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, a Seara Espírita Maria de Nazaré, a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Sempre lembrando os cuidados sanitários para evitar a disseminação da pandemia do coronavírus. Continuam
a necessidade do uso de máscaras durante todo o evento, distanciamento social e, sobretudo, o incentivo à vacinação de todos. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, ingratidão dos filhos e os laços de família. Continuação. Que é de mais reconfortante, de mais animador do que a ideia de que cada um dos seus esforços é que depende abreviar o sofrimento mediante a destruição em si das causas do mal. Para isso, porém, preciso se faz que o homem não retenha na terra o olhar e só veja uma existência, que se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro. Então, a justiça infinita de Deus se vos patenteia e esperais com paciência, porque explicável se vos torna o que na terra vos parecia verdadeiras monstruosidades. As feridas que aí se vos abrem, passais a considerá-las simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família se vos apresentam sob seu aspecto real. Já não vedes a ligar-lhes os membros, apenas os frágeis laços da matéria. Vedes, sim, os laços duradouros do espírito, que se perpetuam e consolidam com a depurar-se em vez de que quebrarem por efeito da reencarnação. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem, como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontecem ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos, pelos novos progressos que realizaram. Mas, como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos, que a seu turno poderão salvar outros. Santo Agostinho. Onde encontrar uma instituição espírita? Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Terceira Travessa Clara Nunes, número 132, rua por trás do Colégio Jesuína, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas domingos e quartas às 8 da noite. União Espírita Vinhas de Luz, localizado na Rua Boa Viagem, número 70, bairro Petrópolis. Reuniões públicas sábados às 8 da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Questão 724. Será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Resposta dos Espíritos: sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação, havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. O Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 27,
lemos: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Comentários de Emmanuel encontra-se na mensagem Discípulos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que faz parte do livro Fonte Viva. Ele assim nos escreve: os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus, com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família, de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos, e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular. Contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence, e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Outros aparecem seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Onde encontrar uma instituição espírita? Casa Chico Xavier, localizado na rua João Soares de Lira, número 1563, bairro Divinópolis. Reuniões públicas sábados às 17 horas e segundas às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Leon Denis, localizado na rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas quintas às 7h30 da noite e aos domingos às 4 horas da tarde. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos nesse espaço do programa para as perguntas e respostas. E como o programa ainda continua não sendo transmitido ao vivo, nós preparamos antecipadamente as questões relativas aos temas que temos abordado. Vamos então para a primeira dessas questões. O que é necessário para atingirmos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre? O Espírito Emmanuel nos dá as diretrizes para essa meta ao abordar
na mensagem Discípulos, um comentário a respeito da Bíblia e o Espiritismo, as diretrizes que nos possibilitarão a essa comunhão com o Divino Mestre, com Jesus. E ele começa dizendo assim: dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. São esses requisitos para que logremos alcançar a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Vamos fazer aqui algumas colocações para melhor entendermos a extensão dessa resposta dada pelo Espírito Emmanuel. Ele começa colocando esses pré-requisitos: dever e renovação. É necessário observarmos a nossa experiência reencarnatória do ponto de vista colocado pela doutrina espírita, aonde os objetivos prioritários estão agora no nosso esforço de harmonia com as leis divinas, com os nossos deveres, que estará diretamente associado a um trabalho de renovação íntima que somos chamados a desenvolver dia a dia. E realmente é muito trabalho, se nos lembrarmos que em inúmeras encarnações que já tivemos, estávamos distanciados das leis divinas e criamos muitos problemas para nós, para os outros. Problemas esses que agora precisam ser devidamente resolvidos e, ao mesmo tempo, renovado a nossa maneira de encarar a vida para não repeti-los. Quando Emmanuel fala dever e renovação, ele se refere ao fato de que o esforço de harmonia com as leis divinas tem que ser acompanhado da renovação profunda da nossa maneira de ver a vida, de ver o mundo. Porque se não for feito esse trabalho de renovação, nós repetiremos erros que já fizeram parte do nosso passado. Em seguida ele diz: serviço e aprimoramento. Esse segundo ponto aqui, ele torna-se ainda mais significativo, porque é no serviço, é na nossa ação. Agora, face os objetivos novos, que nós iremos estabelecer os vínculos profundos em substituição ao passado delituoso. Então, Emmanuel sintetiza nessas duas palavras: serviço, ação no bem, e aprimoramento, esforço de fazer cada vez melhor. O outro passo, que é uma sequência, ação e progresso. O comprometimento espiritual que a doutrina espírita, baseada no Evangelho do Cristo, nos convida, nos propõe, é para que de agora em diante nós, aliados e harmonizados com as leis divinas, tenhamos no compromisso do progresso, do melhoramento, uma conexão profunda. De agora em diante é de fato melhorar e progredir, e por isso ele sintetiza ação e progresso.
E não haverá outro meio, porque o que nos retardou, o que complicou a nossa vida, teve origem no egoísmo e no orgulho, no distanciamento das leis divinas. Superado esses pontos que nos causaram imenso atraso na caminhada evolutiva, que amarraram os nossos passos, agora, associados ao Evangelho de Jesus, a ação e progresso constantes, naturalmente, estarão acontecendo. O outro passo que ele vai dizendo adiante: responsabilidade e crescimento espiritual. De uma vez por todas, nós agora encontramos a doutrina baseada no Evangelho do Cristo, que nos força e deixa bem claro para nós assumir a responsabilidade pelo que temos feito, pelo que nós ainda somos. Não ficar mais responsabilizando nem culpando os outros, as circunstâncias, a própria vida, como determinante das nossas inferioridades ou sofrimentos. Nada disso. Agora, com a doutrina espírita, assumir responsabilidade. E a partir disso, como Emmanuel aqui coloca, crescimento espiritual. É a consequência mais natural. E fechando esse leque de orientações, ele vai nos dizer: aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Aceitação dos impositivos do bem é mais do que um compromisso formal, muito mais. É o compromisso do coração. Essa aceitação, ela só se planifica dependendo do nosso nível de afeição às propostas do Evangelho do Cristo. Nós não somos agora colocados para fazer o bem, para perdoar as ofensas, para vivenciar a caridade por decreto. Não é assim. É por comunhão, por aceitação profunda das propostas do Evangelho do Cristo. Agora, nós somos levados à vivência da caridade e do amor, porque intimamente nós sintonizamos com isso e nos sentimos bem em fazer o bem. E desse modo, Emmanuel conclui dizendo: somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Não há dúvida nenhuma disso. Vamos para mais uma questão com os temas que abordamos nessa manhã. Perante a resposta da pergunta 724 de O Livro dos Espíritos, como fica a questão dos vegetarianos perante a doutrina espírita? Essa questão, lembrando aqui, a 724 diz assim: será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? E a resposta dos Espíritos: sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Ora, hoje, com os avanços da ciência, da medicina, da nutrição, em apoio àquilo que já foi revelado a nós pelas obras subsidiárias de Chico Xavier, principalmente as de André Luiz, que trata desse assunto da alimentação carnívora e da alimentação vegetariana como sendo a ideal, a vegetariana, nós vamos encontrar subsídios
em livros como Missionários da Luz, Os Mensageiros, ou no livro O Consolador, do Espírito Emmanuel, em vários contos do Espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, todos eles focando a importância para nós que nos abrimos ao campo de renovação moral pelo Espiritismo, a superação paulatina e definitiva da dependência da alimentação carnívora. Dizemos assim dependência porque, segundo grandes nutricionistas, inclusive aqui no Brasil, nós temos a Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, composta por diversos nutrólogos e nutricionistas. Após inúmeras pesquisas e dados consolidados, a alimentação de carne, ela é tida não só como alimentação dispensável, mas que é necessário a benefício da nossa saúde física, a superação dela e a substituição por uma alimentação mais diversificada em sementes, verduras e frutas. Mas a questão aqui toda não é apenas essa. É o benefício imenso para com os nossos irmãos de caminhada evolutiva, os animais. Porque, como aqui é colocado na questão 724, se praticar essa privação em benefício dos outros, os outros são os animais. São seres cientes, seres que têm sentimentos. Vaca, porco, bezerros, aves, esses animais que têm sofrido muito com a matança desenfreada que a sociedade moderna materialista tem impingido, sofrem muito. Abster-se do alimento desses animais é um grande benefício, é meritório para qualquer um de nós. Mas voltando aqui à questão do livro dos Espíritos, quando diz assim: aos olhos de Deus, só há mortificação havendo privação séria e útil. Hoje a privação da alimentação de carne, ela é útil e humanitária em relação aos animais, em relação ao meio ambiente, porque as consequências da substituição de lavouras da agricultura pela pecuária tem causado inúmeros problemas ecológicos no Brasil e no mundo. Então, os espíritos já haviam nos falado a respeito disso e deixaram registrado nas obras que citamos de André Luiz, de Emmanuel e de outros. Então, com essa resposta, nós estamos terminando o programa desta manhã, agradecidos a todos que nos acompanharam. Estamos com vocês todos os domingos, 7h30 da manhã. Um bom dia para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.